Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Davi Robson, sou pastor, sou professor, sou formado em filosofia e em direito. No vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta para você. É possível uma pessoa se denominar um cristão desigrejado? É possível uma pessoa se ver como cristão, mas não participar das expressões coletivas da igreja, da adoração da igreja, da liturgia, dos ensinos, das doutrinas da igreja? Eu quero fazer inicialmente com você, antes de nós entrarmos no nosso contexto histórico, uma breve análise do nascimento, do surgimento do protestantismo. Quando o protestantismo nasceu, quando surgiu lá pelo século XVI e XVII, rompendo com o período medieval, abrindo a nova fase da humanidade, que era a modernidade, o protestantismo entendeu a relevância da reunião, porque o catolicismo era nominal, ou nós víamos de um contexto chamado nominalismo, que era aquela ideia de que as pessoas elas professavam uma fé, mas que necessariamente não participavam das comunhões, das liturgias, das expressões coletivas da igreja. Esse movimento também implicava em pessoas que de fato se afirmavam numa religião, mas que de fato por dentro, nas suas confissões internas, elas não concordavam. E muitas vezes o nominalismo servia para oprimir as pessoas, para fazer com que as pessoas se expressassem de forma que elas na verdade não eram as suas convicções pessoais. Então, a partir do protestantismo, nós entendemos que era necessário a participação das pessoas nos movimentos externos da comunidade. Então, o protestantismo ele é a favor dessa expressão coletiva. E mais, segundo Max Weber, os protestantes entenderam que a relevância de uma comunidade, de uma expressão visível local, se dava a partir da frequência. Então, se uma expressão de fé era relevante, era de fato natural que essa expressão de fé fosse de fato numerosamente marcada pela participação das pessoas. Com o tempo, o protestantismo se desenvolveu, na verdade, a partir desta ideia. A ideia do número, a ideia da relevância, a ideia da participação, a ideia contra a expressão nominalista católica. Agora, com o decorrer do tempo, agora entramos um pouco naquilo que é a grande discussão do nosso vídeo hoje, nós entramos em processos em que a institucionalização da igreja, no caso protestante, acabou fazendo com que a instituição se tornasse mais importante do que as pessoas. Esse foi um processo que aconteceu historicamente dentro do próprio cristianismo. O cristianismo inicialmente professava uma fé viva, uma fé numa pessoa e uma fé livre. A liberdade sempre foi marcante na fé cristã até o século II, até o século III. Os cristãos, por exemplo, eles vieram ter templo no século IV, no século III para o século IV. Não haviam templos. As expressões de fé dos cristãos eram absolutamente livres, desinstitucionalizadas, porque eram marcadas pela efusão dos dons espirituais na reunião coletiva da igreja. Mas houve o processo, a igreja passou pelo processo da institucionalização. Esse processo foi marcado pelo seguinte: se nos 2 ou 3 primeiros séculos, a igreja era marcada pela fé em Cristo, do século II em diante, a igreja começou a ser marcada pela expressão doutrinal. Isso quer dizer que a igreja se institucionalizou. Ao invés de crer em Cristo, era necessário agora, para a aceitação do cristianismo, a aceitação ou a confissão doutrinária. As pessoas, elas
também aceitavam não só a Cristo, mas aceitavam também as doutrinas sobre Cristo, que principalmente eram determinadas pelos concílios das igrejas cristãs. Existem duas dimensões desta discussão. Primeiro, a necessidade. A igreja ela viveu a necessidade de expressar-se doutrinariamente para combater as heresias, para expressar-se dentro de uma sociedade plural, politeísta, para determinar aos cristãos o que seria aquela doutrina unificadora. A igreja precisava de unidade para também se perpetuar na história, para não se perder historicamente. Por outro lado, a igreja passa a acrescentar a Cristo a doutrina. Então veja como temos aí uma discussão muito séria, quando não somente a fé em Cristo era necessária, mas era também necessário a doutrina, a consciência da doutrina, a ciência do que é ser um cristão, o elemento ético desse cristianismo, o elemento verbal desse cristianismo. Então, o cristianismo que era muito mais visível antes da doutrina, agora ele se torna um cristianismo confessional, um cristianismo dogmático, um cristianismo que se expressa por meio das suas doutrinas. Uma igreja cristã nascente, uma igreja que estava nascendo, portanto, passava pelo processo do concílio, onde se examinava essa igreja para ver se ela tinha condições doutrinárias para ser uma igreja cristã. Os novos cristãos também se submetiam à confissão doutrinária, para que a doutrina cristã pura pudesse ser preservada, mantida, estabelecida, institucionalizada. O cristianismo, portanto, tornou-se dogmático, tornou-se um dogma, tornou-se algo estabelecido, institucionalizado e que deveria trazer unidade. A necessidade da doutrina é exatamente essa, é a necessidade da unidade. A doutrina existe para unificar, ela veio a existir para dar unidade ao cristianismo. Então veja que começamos desde o século II, do século III, a gente fala em 100 anos, aí, porque 100 anos é muito pouco do ponto de vista histórico. Começamos então esse processo chamado de institucionalização da igreja, caminhamos por 16 séculos nesse processo, até chegarmos, rompermos com esse processo e entrarmos de fato em outro momento que é a modernidade. Sobre a modernidade e sobre este novo tempo que a modernidade trouxe, essa nova consciência, essa expansão da consciência que a modernidade trouxe por meio da ciência, eu quero falar no próximo vídeo. Então, se você quer participar dessas discussões, venha comigo. Nos próximos vídeos nós vamos continuar falando sobre isso, entendendo que esse movimento dos desigrejados é algo que não deve ser entendido só a partir deste tempo pós-moderno, mas também deve ser entendido à luz de toda a história do cristianismo, uma vez que estamos falando de igrejas cristãs. A conclusão que queremos chegar é se este movimento faz sentido ou não à luz das Escrituras Sagradas. E eu convido você a vir comigo nessa aventura. Nos próximos vídeos entraremos, portanto, nas discussões mais atuais sobre os desigrejados. Um forte abraço, aguardo você no próximo vídeo.